Olá, então, estamos novamente aqui. Eu disse para vocês que eu amo as quintas-feiras. Eu já tinha dito que a terça era meu dia preferido e que a quinta era meu segundo dia preferido. Já tô quase mudando de ideia, porque fazer as lives na quinta-feira me enche de alegria. São vários motivos que me fazem feliz de estar aqui com você, para conversar com você sobre esse conteúdo, para falar sobre as coisas que a gente está estudando, trabalhando, se dedicando, para que você possa aprender a dizer não sem culpa. Essa é a nossa trajetória e cada vez que eu vou fazer uma live, a cada live eu me sinto assim grata, porque muito eu tenho aprendido com vocês e com os conteúdos e com as perguntas, com tudo que vem até a mim sobre esse tema. Esse tema de hoje eu fui questionar aquelas pessoas que estão à minha volta e que querem falar e que às vezes elas precisam de uma resposta. E se isso acontece com você também, você tem uma dúvida, uma pergunta mais pessoal, algo que tá te incomodando nessa relação de impor limites, nessa relação de tomar o controle da sua vida de volta, me manda inbox, tem os nossos contatos ali, manda que eu vou te responder, eu faço questão de te responder, porque a nossa intenção com um Não Sem Culpa é realmente levar conteúdo sério, estudado, com técnicas, de forma clara e assertiva, para que as pessoas consigam, assim como eu consegui, dizer não, sem se sentir culpado. A live de hoje foi um tema muito interessante, porque conversando com meu filho mais velho, eu disse: filho, qual é o teu maior problema com dizer não? E ele disse: mãe, para mim é muito mais fácil dizer não para mim do que dizer não para o outro. Parece, mãe, que me dói muito mais quando eu digo não para o outro do que quando eu digo não para mim. Esse tema caiu assim como uma luva, porque essa percepção dele também é a minha. Sofri muito tempo com isso, fiz muito disso. E a gente, na realidade, vive essa história. Provavelmente você, ouvindo agora a pergunta do meu filho, se identificou também. Talvez isso seja também uma realidade para você, que você tem mais facilidade de dizer não para si mesmo e se ferir do que dizer não ao outro, independente se realmente vai ferir ou não o outro, porque a verdade é que você não sabe se está ferindo ou não o outro ao dizer não, mas você tem certeza que está se ferindo, se machucando, se mutilando quando diz não, ou melhor, quando você diz sim a alguém ou a algo que na realidade você queria dizer não. E eu quero dizer para vocês assim que nunca foi tão difícil mudar uma história, porque você vê, é um condicionamento. Eu passei por isso, escutar do meu filho, que convive comigo, que eu espero que ele seja assim um seguidor do meu exemplo de mudança de vida, escutar do meu filho, que dói mais nele dizer não ao outro do que a si mesmo, ou seja, que ele prefere se machucar ao machucar o outro, nessa sociedade, nessa pseudo condicionamento, que eu tenho que te fazer uma pergunta aqui agora, que foi a pergunta que eu fiz para o meu filho e que eu tenho feito para mim já há muito tempo. Qual é a razão de você ter sido tão bom para os outros há tanto tempo, mas você não consegue cuidar de si mesmo? Qual é a razão que leva você a preferir se ferir do que dizer não a alguém? Essa história que a gente vive
nesse palco da vida, porque a gente vive num palco. Estamos sempre exercendo algum papel. Hoje eu sou, como alguns me chamam, a blogueira, né? Mas para eu chegar aqui hoje, eu tive que ser mãe. Escutar meu filho. De dia eu sou a profissional, de noite eu sou a mãe, esposa. Então, quando a gente está nessa imensidão de papéis, e você tranquilamente vive também nessa imensidão de papéis, como? Como você consegue? Como é que pode acontecer isso? Como você se permite ser bom para o outro e não ser bom para você? Como isso acontece? Bom, dentro dos nossos estudos, isso se passa na seguinte condição. Acontecem várias etapas dentro do nosso processo de consciência. Porque eu prometo sempre nas minhas lives trazerem técnicas, coisas que vocês possam evitar, ou melhor, que vocês possam executar para evitar isso. Né? Eu acho que nesse momento de maturidade emocional em que eu me encontro e que eu vejo que tem muitas pessoas buscando isso, a maturidade emocional, a consciência de si próprio, o amor por si. E, gente, eu não tô nem falando de ceticismo ou orgulho, qualquer coisa disso. Não, eu tô falando de autopreservação. Sim, autopreservação. Você precisa aprender a se autopreservar. Isso é questão de saúde. Porque tudo é isso que você engole somatiza no seu corpo. Você está inchada? Tá sobrepeso? Faz dieta maluca e não emagrece? Gente, tá aqui, ó. Você tá, se alimentando de tantos nãos. Você está se alimentando de tantos sims aos outros, de tantas dores que poderiam ter sido evitadas. Se você compreendesse como funciona isso. Dentro desse meu processo de estudo, eu fui em busca de alguns materiais e assim, tem coisas incríveis. O Dr. Augusto Cury, eu vou comentar sobre uma teoria dele aqui nessa noite, e é incrível. Ele usa uma frase marcante para mim. Ainda mais eu, no meu caso, que trabalho com gestão, que é minha função, que é o que eu gosto de fazer, né? Gerir pessoas. O grande conceito do Dr. Augusto é o seguinte: nós somos treinados, educados, condicionados a sermos ótimos líderes, ótimos profissionais, ótimas pessoas que sabem gerenciar uma empresa, comandar conglomerados e tudo mais. E nós não conseguimos gerenciar nem comandar a nossa mente, as nossas emoções. E é isso que a maturidade emocional nos traz. A percepção de o quanto pouco a gente está fazendo isso. E o quanto de gigante que essa falta de gestão de nós mesmos está gerando em nós. Dor física, dor emocional, frustração, estresse, depressão. Todos esses fatores estão muito vinculados à nossa falta de maturidade emocional. E dizer não sem culpa, com absoluta certeza, é maturidade emocional. Posso até, nesse momento, você tá discordando de mim ou até se sentindo constrangido com o que eu estou te dizendo, mas é verdade. A autorresponsabilidade e o autoamor, ou seja, o autocuidado é nossa obrigação. E é por isso que eu trouxe hoje 9 técnicas, ou seja, 9 passos para que você consiga dar fim a essa
essa condição. Para que você, assuma o controle da sua vida e da sua consciência emocional. Eu vou te explicar qual é a razão que está levando você a preferir se ferir do que dizer um não ao outro. Eu vou explicar para você como isso acontece de forma automática, ou seja, inconsciente. E o quanto isso é prejudicial para a sua vida. E o quanto pode ser maravilhoso se tornar mais consciente. Bom, a gente inicia com o primeiro passo. Tudo na nossa vida se inicia assim. O primeiro passo é aceitar. Aceitar. Porque quando eu aceito que eu tenho essa dificuldade, que eu ainda não sei dizer não sem culpa, que ainda prefiro me ferir, me automutilar, ao invés de ferir o outro, quando eu começo a tomar essa aceitação, isso começa a vir para o meu consciente. E eu começo então a entender um pouco mais. E eu sei que o grande detalhe do aceitar é que tudo isso que passa na vida da gente é muito comum. Acontece muito e com muitas pessoas. E é por isso que às vezes a gente aceita essas condições. Mas aqui é importante entender que mesmo sendo comum, não é natural. Entende a diferença? Independente de ser algo comum, que aconteça, que fomos condicionados a isso, porque, como eu disse em outras lives para vocês, assim como eu, como todo e qualquer ser humano, nós somos condicionados a optar por dizer não e sofrer, abrir mão do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão, do nosso poder, do que ferir o outro, né? Isso é um condicionamento. Desde criança, na parte de adolescente, quando a gente chega na vida adulta, ninguém nos ensinou como controlar nossas emoções. Não tem aula disso. Não tem na escola gerenciamento de emoções. Devia de ter. Mas é importante aceitar a condição. Aceitar que está passando por isso, mas não entender que aquilo é normal. Ele não é normal. Não é natural. Pode ser comum, mas não é normal. Você não deve aceitar isso como algo normal. Você deve aceitar que está passando por isso e que é comum. Acontece com muita gente, mas não é natural. Assim você se torna consciente e já sabe que não é só com você isso. Se você for olhar para o lado, acabei de contar a história do meu filho para você. Ele está todo dia aqui, ele escuta todos os dias as lives, ele vê todo dia montando material, estudando e trabalhando sobre o assunto. E a pergunta dele foi essa. É muito comum, mas não é natural. Bom, o segundo caso. O que acontece? Bom, a manipulação. Sim. Eu sempre brinco que as pessoas elas aprendem rapidinho como transferir macaquinhos. A teoria da transferência de macaquinhos é algo incrível. Por quê? Porque a gente acaba permitindo tanto, se tornando tão permissivo, deixando que fazendo a vontade do outro, deixando que o outro abuse das nossas decisões, abuse do nosso tempo, abuse da nossa vida, que o que acontece? Eles aprendem rapidinho como transferir o macaquinho. Então eles nem nos questionam mais. Por quê? Porque a gente já foi permissivo o suficiente, eles então nos manipulam. Sim. A manipulação acontece com a gente principalmente quando a gente deixa de ter compaixão por nós. Quando você chega a um nível de abandono de si mesmo, ao ponto de que você não consegue mais sentir compaixão por você. Então, você se permite ser manipulado. Você se permite que o outro abuse de você. Então, essa é a parte mais dolorosa da minha percepção, porque, gente, é permissão.
o outro é mau, cara, talvez nem seja. Porque você está permitindo. Ele nem percebe que está abusando de você. Porque até então, para ele, você é incansável. Não é assim? Não, pode chamar a Pérola que ela faz para ti. Pode levar lá para a Pérola que ela vai resolver, ela resolve tudo. Não, vai. Chama lá a tua mãe que ela faz as coisas para você, ela vai fazer tudo, vai resolver tudo. Não é assim com você. As pessoas não estão tão habituadas que elas simplesmente te manipulam. Vem com aquela chororô, com aquela coisa. Ai, hoje o meu dia foi uma droga, não sei o que fazer, porque bababá. E aí o que acontece? Você se compadece, deixa suas coisas de lado, abre mão de ser assertivo na sua vida, abre mão do seu tempo. Para quê? Para resolver o problema dos outros. Para estar cuidando da vida dos outros, enquanto a sua vida está se despedaçando. Tudo bem, nós temos que auxiliar, sim. Eu sou a maior prova disso, que quanto mais a gente ajuda o próximo, quanto mais a gente ajuda o outro, mais a vida retribui. Mas tem que entender a diferença entre ajudar e interferir. E aqui então vai a primeira técnica e dica da noite. Como eu sei quem que quer a minha ajuda e como eu sei quem que quer me manipular? Quem que quer abusar de mim ou, como eu brinco nas minhas terapias e nos meus workshops, transferir o macaquinho? Bom, é bem simples o processo para identificar isso, tá bom? Essa pessoa que infelizmente está habituada, acostumada, seu colega de trabalho que não faz o serviço dele para ficar no WhatsApp e chega para você chorando e você faz o serviço dele. Seu esposo que em vez de te auxiliar no serviço doméstico, fica ali com a barriguinha no sofá, olhando as coisas e acha que você tem que dar conta de tudo. Sua família, o amigo, aquele amigo maravilha que só te procura quando ele precisa de alguma coisa e você então, como sempre, faz todas as vontades de todo mundo. Como você consegue diferenciar isso? Bom, quando essa pessoa chegar pra você, pra te dizer alguma coisa, tá? Você faz cara de paisagem. Como é cara de paisagem? Como é cara de paisagem? Faz aquela percepção de como se você não estivesse atento ao assunto. Interrompa a pessoa educadamente, né? Faça essa cara de paisagem. Interrompa essa pessoa educadamente e olhe bem nos olhos delas e diga assim: ai, amor, perdão, eu hoje estou meio divagando muito, não prestei atenção. No que eu posso te ajudar? O mais incrível você vai ver. Se aquela pessoa não quer ajuda, se ela quer só empurrar o macaquinho para você, se ela não quer se envolver no processo, ela vai te dizer assim: ai, não era nada, esquece, deixa. Se não é nada, você não tem que se envolver. Agora, se a pessoa te disser: eu realmente preciso da tua ajuda, preciso que você me ajude a resolver tal coisa. Ok. Ajuda não é fazer sozinho. Ajuda não é comprar todo o problema da pessoa para si. Ajuda é trazer solução, auxiliar, trazer as respostas, ajudar o outro a resolver seu problema. Entendeu a diferença? Se você quer saber se a pessoa quer ajuda, pergunte a ela se ela quer uma ajuda. Se ela te responder que sim, auxilia. Se ela te disser que não é nada, que só estava desabafando, não escute. Não dê bola. Não dê atenção. Essa pessoa não quer ajuda. Ela quer que você abrace todo o problema dela. E se ela está com aquele problema, é porque ela precisa aprender alguma coisa com isso. Então, é importante que ela passe pelo processo. Não seja você um intruso no processo. Lembra? Linha tênue entre ajudar e interferir. Tá bom? Essa é a primeira dica em relação à manipulação. Qual é o nosso terceiro problema em relação a fazer a vontade do outro em vez da minha própria vontade? Ou seja, qual é o terceiro motivo que me leva a sofrer e me machucar
em vez de estar me defendendo e me protegendo. A culpa eu sempre digo em todos os meus workshops, em todos os meus atendimentos, todas as pessoas que conversam comigo, que para mim, hoje, a culpa é o mal da humanidade. Tá? É a maior forma de dominação que existe hoje das consciências de massa, dos grupos, das pessoas, de todo o processo de desenvolvimento. Tá? E como funciona a culpa dentro de nós? A culpa, ela tem um gatilho. Assim como muitas emoções nossas têm gatilhos, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o gatilho da culpa é o questionamento de forma errada. Como assim, Pérola? Do que tu tá dizendo? Bom, eu acredito, e eu falei no início, que o que nós precisamos é aprender a gerenciar as nossas emoções, não é? Bom, quando a gente está fazendo administração ou trabalhando qualquer forma de aprendizado de gestão, a gente aprende alguns significados e algumas formas de resolver as coisas, né? Então, o gatilho da culpa. Escutem bem o que eu estou dizendo para vocês e depois analisa se não é exatamente isso que acontece com você, tá? O gatilho da culpa é o porquê. Como assim? Bom, simplesmente. Por quê? Quando você faz alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa na sua vida, você inicia um processo de autoavaliação. Você se faz perguntas interiores, né? E o que acontece? Geralmente, as perguntas se iniciam dessa forma. Por que eu deixei isso acontecer? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não vi isso antes? Por que eu não parei e não disse não? Percebeu? É assim que acontece com você? É, eu sei. O que acontece com a gente, tá? Voltando ao gerenciamento e à gestão. O porquê, ele existe dentro da administração para achar uma raiz de um problema. Ou seja, ele nunca tem resposta. Por que as vendas estão ruins? Porque o mercado está muito nervoso por causa da política. Por que o mercado está nervoso por causa da política? Porque os políticos hoje são todos corruptos. Por que os políticos são todos corruptos? Não termina mais. Você nunca tem uma resposta. Você só tem uma nova pergunta. E se colocando agora para dentro de si, o que acontece quando você faz perguntas dentro da sua cabeça que não tem resposta? O que acontece com você? Você começa a achar que não tem resposta, que você não sabe as coisas. E você começa a se desacreditar. E desacreditando, você deixa de se respeitar, de se admirar. E quando eu deixo de admirar alguma coisa, eu deixo de respeitar. E aí é fácil eu optar por me machucar, em vez de machucar o outro, porque eu já não me respeito mais. Eu já não me admiro mais. Então, eu não tenho valor nenhum. Eu me autoflagelo. Não é assim que acontece? Lá na terceira pergunta que você está fazendo para dentro da sua cabeça. Por quê? Por quê? Porque chega um ponto que você está cansado de não ter resposta ao que você faz? Bem feito pra mim, porque eu sou um babaca, porque bem feito, eu tinha que ter aprendido já, e pronto. Você aprendeu? Você entendeu o que aconteceu? Você consegue mudar? Não. Você só vai se autoflagelar, porque os porquês feitos internamente vão gerar novas perguntas e novas perguntas e novas perguntas infindáveis. Você nunca vai ter resposta para isso. E isso vai gerar culpa. Por isso que o gatilho da culpa é o porquê. Então, segunda dica da noite. Hoje eu vou caprichar com muita dica para vocês. Segunda dica da noite. Tá fazendo perguntas interiores? Tá se fazendo perguntas que estão ativando o gatilho da culpa? Porque a culpa não serve para nada. Não tem função nenhuma. Ela não vai resolver seu problema, ela não vai te auxiliar, ela não vai fazer você aprender, ela só vai te machucar. Tá bom? Então, começou a fazer isso? Para na hora. Lembra de mim olhando para você aqui, fazendo um escândalo na sua frente, dizendo: para,
filosofando, isso não vai levar a nada. Tá bom? Parou. Beleza. Conseguiu bloquear esse tipo de pensamento? Ótimo. A gente já está no caminho. Conseguiu reconhecer esse tipo de pensamento e emoção? Perfeito. A gente está tomando consciência. Está começando a tomar, as rédeas da nossa vida, né? Qual é o quarto passo? Ok, ensinei para vocês que o porquê te desperta a culpa, né? Então, como eu faço para mudar isso? Porque é tão engraçado, toda vez que eu vou fazer os atendimentos ou os workshops, que eu vou ensinar essas técnicas, é tão automático isso, todo mundo, e você deve estar agora aí também pensando nisso. Tudo bem, mas se eu não vou mais me perguntar por quê? Que tipo de pergunta que eu vou fazer? Porque a minha cabeça vai ficar perguntando. Ela vai continuar te questionando. O que eu quero te ensinar aqui são perguntas eficazes e eficientes. De volta ao gerenciamento, o que resolve um problema? Os gestores que estão me ouvindo me contem. Plano de ação, não é? O porquê não resolve porcaria nenhuma em lugar nenhum. Quem resolve o problema é um plano de ação. Ou seja, o que, quando, como, para quê? Então, eu quero que você troque o seu porquê pelo para quê? Tá fazendo aquela pergunta de novo, né? Mas por que eu deixei isso chegar até aqui? Para e pergunta. Mas para que eu deixei isso chegar até aqui? Qual é a razão de eu ainda não ter dado um basta nisso? Qual é o motivo que me leva a permitir que o outro me machuque dessa forma ou que eu me machuque dessa forma para não ofender o outro? Qual é o motivo? O que eu preciso entender de tudo isso que até agora eu não entendi? Ok? Compreendeu? Eu saio do porquê e entro para o pra quê. Qual é a razão? Assim eu vou ter perguntas que têm resposta. Porque todas essas perguntas de um plano de ação são perguntas de ação. Ou seja, que geram resultado. Compreendeu? Quarto passo, sai do porquê, entra no pra quê. Quinto passo. Se você chegou até o quarto passo, você se fez exatamente essa pergunta. Qual é a razão de eu me ferir, me machucar, para não ferir o outro? Qual é a razão de eu preferir me automutilar para não judiar ou pseudo-judiar, porque eu nem sei se isso vai realmente acontecer, né? O outro. Qual é essa razão? O que leva eu a tomar esse tipo de atitude? Bom, se você fizer esse tipo de pergunta para você, você vai chegar ao quinto passo. Não existe motivo. Não existe nenhum motivozinho. Nenhum motivo real, nenhum motivo possível, nenhum motivo cabível para você preferir se machucar, ao invés de dizer não ao outro. Não tem como existir um motivo. E aí que começa a virada. Quando eu percebo que eu não tenho motivos para permitir que o outro me machuque, quando eu percebo que eu devo me autopreservar e me amar, eu viro a chave. A chave vira automática. E vem o sexto passo. Eu tô de volta à vida. Sim, eu tô de volta à vida. Por quê? Porque eu quero me amar, eu quero ser feliz, eu quero estar bem comigo mesma. E por conseguinte, eu vou estar bem com todos que estão à minha volta. Porque se eu estiver bem, eu vou poder sim cuidar bem, administrar melhor, tratar melhor. Eu volto à vida. Você já pensou que maravilha? E aqui você tem uma sequência para fazer isso. Compreendeu? Eu não estou só te dando uma teoria. Não só estou te enchendo de blá blá blá, que é uma coisa que me incomoda muito. Não. Eu estou te dando uma técnica, uma forma de fazer. Girar essa chave. Voltar à vida. E quando eu volto à vida, o que eu me torno?
protagonista. Sim. Porque até então, até o 5º passo, alguém estava mandando em você. Alguém estava dirigindo a sua vida, alguém estava dirigindo a tua existência. Alguma coisa estava dirigindo as tuas emoções e as tuas decisões. Porque até aqui não era você. Ou pelo menos não era você consciente. Quando eu me torno protagonista da minha vida, eu me torno mais responsável. Eu decido, eu mando aqui e eu mando aqui. E eu quero ser protagonista da minha vida. Eu não quero viver à margem da minha existência. Para chegar num final de ciclo, de vida, e dizer, eu não pude viver. Eu não fiz as coisas que eu queria. Eu não arrisquei. Se vocês conhecem a história daquela médica que fala sobre as pessoas que estão em fase terminal nos hospitais, o que mais ela escuta deles é: eu queria ter sido protagonista da minha vida. Eu queria ter feito coisas que eu queria fazer e não fiz. Eu não quero chegar lá, nesse ponto. Não. Eu quero ser protagonista da minha vida agora, hoje. Porque, na verdade, eu só tenho o hoje. Eu não tenho mais nada. O amanhã não existe. Quando amanhã chegar, ele vai ser hoje de novo. Isso vai depender do que eu fiz hoje, o que vai acontecer amanhã. Então, eu agarro a minha vida e sou protagonista dela. Quem manda na minha vida e em mim sou eu. E é isso que eu quero ensinar para vocês. E é o que eu estou ensinando. Eu acredito realmente que se você olhar as lives e praticar, você vai aprender também. Né? 8. É muito bonito querer assumir a responsabilidade da sua própria vida. Né? Ser protagonista da sua história, ter o controle das coisas na mão ou na mente. Mas existem coisas dentro de nós que às vezes são maiores do que a nossa vontade. E dominar elas, trabalhar elas, faz com que a gente realmente entenda e se torne gestor de si mesmo. Ou, como diz Augusto Cury no seu livro, né? Líder de si mesmo. Os nossos demônios. Vencer os nossos demônios internos, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas fobias, as nossas janelas killer e todas aquelas milhares de informações mentais que nós criamos, que estão aqui guardadas em algum lugar. Vencer esses demônios internos de padrões, de condicionamentos, de ditaduras emocionais, faz com que a gente consiga, sim, tomar conta da nossa vida. E aqui eu não estou dizendo para você botar embaixo do tapete o seu demoninho, nem tentar matar ele. Não, gente, eles fazem parte da gente. É como aquela história do índio americano, em que está ensinando os seus discípulos, e um discípulo, então ele conta aos seus discípulos que dentro das pessoas existem 2 lobos, um lobo bom e um lobo mau. E o discípulo, então, muito preocupado com aquilo de se tornar mal, ele olha e pergunta ao chefe: mas, chefe, o que eu faço então? Quem vai ganhar essa luta? Quem ganha essa batalha? E o chefe prontamente responde: quem você mais alimentar, esse estará mais forte. Nós não conseguimos acabar com os nossos demônios, mas nós podemos vencê-los, dominá-los, aceitá-los e domesticá-los. Esse é o caminho da maturidade emocional. Esse é o caminho da maestria, como alguns espiritualistas dizem, porque eu acredito que a dualidade faz parte da nossa existência. E todo mundo que está aqui tem o seu lado bom e o seu lado mal. Yin e Yang. Isso já está disseminado nas culturas orientais, mas ainda é um pouco confuso para nós aqui do Ocidente.
Bom, expliquei os 8 passos, falta o 9. E o 9, ele é uma técnica que eu tirei direto do livro do Augusto Cury. Esse livro que eu comentei agora, do Líder de Si Mesmo, que é a inteligência multifocal. Nesse livro ele fala, ele especifica isso aí. É como se você estivesse andando na rua e visse um veículo, um carro comum, com um passageiro sem motorista. Ou você entra num avião incrivelmente cheio de aparelhos e de tudo, e você senta para fazer uma viagem e não tem piloto. Não existe um piloto. Ou os pilotos que estão ali não são qualificados. Já pensou nisso? Já pensou que talvez nós estejamos fazendo exatamente isso com a nossa vida, com a nossa existência? Porque a gente deixa muito da nossa vida para decisões inconscientes. Ou seja, o nosso inconsciente está pilotando a nossa vida. E você está sentado ali, sem saber o que vai acontecer. Acontece isso com você? Aconteceu muito comigo. Em que eu deixava que as minhas emoções controlassem a minha vida. Me dominassem meu medo, minha frustração, minhas crenças negativas e limitantes. Da onde elas surgem? Como é que elas brotam na nossa cabeça? Como é que do nada um pensamento negativo, autossabotador, assume o controle e dita como nós vamos agir? Quer ver um exemplo bem fácil de eu te explicar do que eu estou falando? É assim, você recebe um convite para fazer algo que você ainda não tem toda a expertise. E aí o que acontece? Um pensamento toma conta da sua cabeça e você tem medo de falhar. Você tem medo da repercussão negativa. Você tem medo de se expor. Porque em algum momento na sua vida pode ter acontecido isso. Você se expôs e foi debochado, bullying, qualquer coisa. Ou até mesmo você fez tudo o que podia, que estava ao seu alcance, que estava às suas condições, mas por algum motivo, aqueles que você queria a autoaprovação não te deram. E essa memória ficou guardada. Como é que a gente está deixando isso acontecer? Gatilhos de memória. Acabei de explicar eles para vocês. Um fato novo, totalmente diferente do que já aconteceu na sua vida, te leva a ter um gatilho de memória, tá? E a memória, ela é uma coisa incrível, tá? O processo do arquivamento das informações, ele é baseado nas emoções. Quanto mais marcante, quanto mais forte for a emoção, o registro é mais forte, é mais duradouro e mais persistente. E os gatilhos desse tipo de registro são muito maiores, tá? Por isso que nós temos tantos gatilhos de memória de dor, de medo, de tristeza, porque esse tipo de sentimento ele tem uma carga emocional muito grande, tá? Depois que eu ativo um gatilho de memória, eu acabo abrindo uma janela da memória. Ou seja, aquele fato que aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, você acaba te lembrando daquela memória e agindo exatamente como você agia há 20 anos atrás. Só que você não é aquela pessoa mais. Essa janela da memória, ela existe, mas ela não pode te dominar. Você já amadureceu, você já mudou seu pensamento, você já está pensando em outras formas de fazer as coisas. Então, não pode ser dominado por uma janela de memória. Como que você vai reagir da mesma forma que você reagiu há 20 anos atrás? Você não é mais aquela pessoa. Você não é mais aquela pessoa de ontem. Pelo menos isso que eu espero. Que a gente esteja sempre em processo evolutivo. Passado por isso,
acontece o alto fluxo. Sabe o que é alto fluxo? Sabe aquele pensamento repetitivo na sua mente, que não para, que você tenta mudar, que você começa a tentar fazer outra coisa, você vai começar a fazer um trabalho, fazer qualquer coisa, não consegue parar de pensar naquilo. Isso é o alto fluxo. E ele foi disparado pela sequência. Você teve um gatilho de memória, uma janela da memória, e a partir dali, um alto fluxo. Isso se torna um ciclo doentio, vicioso, e você fica preso. Quantas vezes você já esteve preso nesse círculo? Quantas vezes você já esteve preso nisso? Será que você não está preso nisso agora? Uma memória triste, uma memória de perda, uma memória de dor, ativou uma janela e você está reagindo. Quer ver o que acontece muito? Bom, você foi traído ou traída, né? E isso criou uma memória de dor, de medo, de desconfiança. Passou o tempo, você se recuperou, mas toda vez que você inicia um novo relacionamento, o gatilho da memória vem. E o que acontece? Você abre aquela janela de dor, de medo, de frustração, de dúvida, e você então começa a ver nesse novo relacionamento exatamente a pessoa antiga, porque o cérebro vai te mostrar o que está nessa janela. E aí você julga essa pessoa, você trata essa pessoa como se ela fosse a outra, e aí você fica pensando que ela está te traindo, que ela também não vale o respeito, que ela também não te ama, que você não merece ter um bom relacionamento, que você está envolvido, mas a pessoa não é fiel, você começa a enlouquecer e ter ciúmes patológicos e doentios. Tudo da sua cabeça, porque essa pessoa não é a pessoa do relacionamento antigo. Tudo criado na sua cabeça e você está preso dentro de um carro em alta velocidade, sem motorista. Por isso, agora que você entendeu como funciona, eu preciso que você entenda como evitar. Ou pelo menos, como lidar com isso. Eu preciso que você se auto-questione. Tá? Teve o gatilho da memória? Vai acontecer, não tem como fugir. Tenta fugir. Não tenta fugir, porque é o que mais a gente faz, é tentar fugir. Quando você está numa situação que te incomoda, qualquer coisa, o que você faz, tenta fugir. Não adianta fugir dos pensamentos. Está na sua cabeça, está dentro de você. Enfrenta, que é melhor. Escuta a sua mente e questiona. Começa a questionar essas janelas. Questiona. Isso é verdade? Tem algum fundamento isso que eu estou pensando? Eu tenho alguma justificativa para estar pensando assim? Eu tenho algum motivo real para estar com esse medo? Questiona. Coloca o medo no lugar dele. E quando você se fizer esse tipo de questão, essa janela vai fechar. Ou pelo menos ela vai ser reduzida. Tá com alto fluxo de pensamento, tá voltando naquilo ali? Começa a colocar ordem na casa. Teve o gatilho de memória, discutiu ou questionou ou duvidou daquela memória, imponha um outro pensamento. Acabe com o alto fluxo. Né? Eu tenho controle sobre minha vida e eu determino que esse tipo de pensamento não retorne, porque ele não é verdadeiro. Ele é criação da minha janela. Entendeu? Eu abri um gatilho, eu questiono, eu duvido ele, eu critico ele e depois eu digo quem manda. Assim você consegue cortar esse fluxo. Ou pelo menos tornar mais consciente, porque a gente tem que se tornar consciente disso para tentar resolver. E assim eu te ensinei 9 passos para que você pare agora de se automutilar e comece a ter autocuidado. Para que você consiga dizer não sem se sentir culpado. Eu disse que a live de hoje valeria a pena.
porque eu tenho me dedicado muito a trazer conteúdo para vocês. E se você se interessou e quer conhecer todas as nossas técnicas e práticas, procura lá no link que vai encontrar o acesso ao curso online que a gente já disponibilizou dentro do Hotmart, dentro das nossas páginas. Para quem não consegue estar aqui com a gente, acompanhar diariamente, está longe, você quer aprender a fazer o que eu sei fazer, o que eu faço, o que mudou minha vida, está lá naquele curso online. Então, tá tudo lá, feito com capricho, com amor e com dedicação, para você que realmente está cansado, cansada, esgotada dessa vida de não poder mais decidir nada, de não ter o controle de si e da sua própria felicidade. Porque eu quero que você seja feliz assim como eu sou. Um beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem.